Pensa num cara charmoso, inteligente, que era até visto como um herói na comunidade. Agora imagina que por trás de tudo isso se escondia um dos assassinos em série mais cruéis que já existiu. Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar na história do Ted Bundy, seguindo a linha do tempo de um predador que, por muito tempo, enganou todo mundo. Para entender essa história complexa, a gente vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, o tal do paradoxo Bundy, essa dualidade bizarra entre o bom moço e o monstro. Depois, vamos investigar as origens dele, sabe? De onde veio tudo isso? A gente vai ver o método que ele usava para caçar, a prova que finalmente o pegou, o show que foi o julgamento dele e, por fim, o que esse caso todo deixou de legado. Então vamos começar com a pergunta que não quer calar quando se fala de Ted Bundy: como é que pode? Como é que uma pessoa consegue ser ao mesmo tempo um cidadão exemplar e um monstro sádico? É esse o paradoxo que a gente precisa encarar para começar a entender essa figura. Olha só que coisa maluca. De um lado, você tem o Bundy herói. Sério, o cara salvou uma criança de afogamento, trabalhou numa linha de prevenção ao suicídio, ele até correu atrás de um ladrão de bolsa. Era o genro que toda mãe queria, sabe? Mas do outro lado da moeda, a realidade era um filme de terror. Um assassino que confessou 30 mortes, mas que a polícia suspeita de mais de 100. E a brutalidade, gente, era algo de outro mundo. Ele chegou a decapitar pelo menos 12 das vítimas. É difícil até de acreditar que é a mesma pessoa. Mas aí fica a dúvida, né? Como alguém consegue viver duas vidas tão opostas? A resposta, ou pelo menos parte dela, talvez esteja lá no começo de tudo, na juventude dele. Então, vamos voltar um pouco no tempo para tentar entender os eventos que podem ter criado esse monstro. Essa linha do tempo aqui mostra alguns momentos bem cruciais. Ele nasceu em 46 e com só 14 anos já existe a suspeita do primeiro homicídio. Mas o ano de 1974, esse foi um ponto de virada total. Foi quando a namorada dele, a Stephanie Brooks, terminou com ele. E a partir daí, as vítimas dele passaram a ter uma semelhança impressionante com ela. Não é coincidência que nesse mesmíssimo ano começa uma onda de desaparecimentos de universitárias. As peças começam a se encaixar de um jeito bem sinistro. É importante entender que o Bundy não agia por impulso, não era um amador. Pelo contrário, ele era um predador super calculista. Ele tinha um método, um roteiro para enganar e atrair as vítimas, se aproveitando justamente da bondade e da empatia delas. Vamos ver em detalhes como é que ele fazia isso. O método dele era basicamente uma armadilha, dividida em 3 etapas. Primeiro passo, ele fingia alguma lesão. Aparecia com o braço engessado, de muleta, sabe? Para parecer totalmente inofensivo. O segundo passo era pedir ajuda. Ele abordava as mulheres e pedia para, sei lá, carregar uns livros, colocar algo no fusca dele. E aí vinha o terceiro passo, o ataque. Quando a vítima estava ali, perto do carro, com a guarda baixa, ele atacava, geralmente com pé de cabra, e a sequestrava. Era um verdadeiro teatro do horror. E o perfil das vítimas dele era assustadoramente específico. Eram sempre mulheres jovens, brancas, a maioria estudante universitária. E o detalhe, cabelo longo, liso, repartido no meio. Sabe quem era exatamente assim? A Stephanie Brooks, a ex-namorada que terminou com ele. É como se cada crime fosse uma vingança doentia daquela rejeição que ele nunca superou. Mas por mais esperto que ele se achasse, o Bundy cometeu um erro crucial. Ele deixou uma marca, literalmente, uma assinatura física que se tornaria a prova definitiva contra ele. E essa prova veio de um campo da ciência forense que estava começando a ganhar força na época. Para a gente entender que prova foi essa, a gente precisa falar sobre a odontologia forense. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é quando se usa o conhecimento de dentista, sabe, arcada dentária, dentes, em investigações criminais. E serve para identificar corpos, mas, o mais importante nesse caso, serve para conectar um suspeito a uma cena de crime através de uma marca de mordida. E foi exatamente isso que aconteceu. O erro fatal do Bundy foi em janeiro de 78. Ele invadiu uma república de estudantes, a Chi Omega, atacou 4 mulheres e matou 2. Foi um massacre. Mas ele deixou uma coisa para trás. No corpo de uma das vítimas, a Lisa Levy, ele deixou uma marca de mordida bem nítida. E essa marca se tornou a única prova física que ligava ele diretamente àquela cena de horror. E a prova não tinha como negar. Os peritos pegaram uma foto da mordida no corpo da vítima e compararam com um molde dos dentes do Bundy. A correspondência foi perfeita. Os dentes dele eram bem característicos, meio desalinhados, lascados. Foi como se ele tivesse deixado uma impressão digital, só que com a boca. Uma assinatura macabra. Bom, com essa prova da mordida, o cerco finalmente se fechou de vez. Agora a gente entra na reta final da história do Bundy,
As fugas dele da prisão, a captura definitiva e o julgamento que virou um circo na mídia, até o fim de tudo. E no tribunal, o Bundy fez algo inacreditável. Em vez de ficar quieto, ele decidiu ser o próprio advogado. Foi uma performance, um show de arrepiar. Ele usou todo aquele carisma, aquela inteligência para tentar manipular todo mundo, do júri à imprensa. Ele transformou o próprio julgamento num espetáculo, achando que o charme dele, mais uma vez, ia livrar a cara dele. Essa linha do tempo aqui resume bem a queda final dele. Em dezembro de 77, ele foge da prisão pela segunda vez. Um mês depois, em janeiro de 78, ele comete os assassinatos na Chi Omega. E em fevereiro, ele é capturado de vez. Em 79, vem a condenação à morte, muito por causa da prova da mordida. E aí, 10 anos depois, em janeiro de 89, o reinado de terror de Ted Bundy finalmente acabou. Mas a morte do Bundy não encerrou o assunto. O caso dele deixou cicatrizes profundas, tanto na sociedade quanto no sistema de justiça. Obrigou todo mundo a repensar a própria natureza do mal e a dar muito mais valor para a ciência forense. E o perfil psicológico dele? Bom, o diagnóstico é um consenso entre os especialistas: psicopata e narcisista. Ele tinha aquela combinação clássica: zero compaixão, uma capacidade imensa de manipular as pessoas e um ego gigantesco. Mas, isso é muito importante, ele não foi considerado legalmente insano. Ele usava a máscara da sanidade, essa aparência de normalidade. Mas ele sabia perfeitamente o que fazia errado, e isso, perante a lei, o tornava 100% responsável. Talvez o maior legado do caso Bundy tenha sido mesmo na área da justiça. O julgamento dele foi o primeiro a ser televisionado nacionalmente nos Estados Unidos em que a prova da marca de mordida foi usada para conseguir uma condenação. Isso foi um marco. Basicamente, consolidou a odontologia forense como uma ferramenta super importante e confiável para resolver crimes. E tudo isso nos deixa com uma reflexão bem perturbadora, né? O caso do Bundy nos obriga a encarar uma verdade muito desconfortável. O mal nem sempre tem cara de mal. Às vezes, ele tem o rosto do vizinho simpático, do colega de trabalho prestativo. A fachada encantadora do Bundy talvez revele a característica mais assustadora do mal: a sua capacidade de se esconder bem na nossa frente, à vista de todos.